Bom, então a gente vai apresentar o seminário hoje, eu e a Paula. Só lembrando para quem, acho que talvez todo mundo aqui já tenha participado do seminário GEOP, mas lembrando que essa é uma atividade constante do GEOP, né? Quer dizer, a cada tempo a gente vai modificando os temas e vai trabalhando isso como uma forma, né, quer dizer, do grupo estudar novos temas e como forma também de debater esses temas com outras pessoas, quer dizer, os seminários do GEOP são sempre abertos. Nesse ano, né, de 2013, a gente começou os seminários de GEOP com o tema do Big Data. Então a gente fez 4 sessões sobre Big Data, que foram no primeiro semestre. Depois a gente fez a sessão passada, que era uma sobre gestão de portfólio de P&D, né, com uma participação de 2 professores da FCA. E agora a gente vai começar uma segunda fase nos seminários GEOP desse ano, que é sobre abordagens teóricas para gestão de redes e aplicações para redes de P&D e de inovação. Então hoje eu e a Paula vamos apresentar o primeiro dessa série de seminários, que é para falar sobre a teoria dos jogos cooperativos e a perspectiva de aplicação disso para a gestão de redes de PDI. Então eu vou começar aqui, depois a Paula vai assumir, mas ela vai me ajudando também nesses tempos. Bom, a apresentação, né, a gente organizou em 5 pontos. Então, começando com uma introdução do porquê essa abordagem, né, porquê teoria dos jogos cooperativos para trabalhar gestão de redes de PDI, o que é e para que serve teoria dos jogos de uma maneira bem geral, as condições básicas de jogos cooperativos, 2 casos, na verdade são 2, não são exatamente 2 casos, são 2 trabalhos que apresentam casos variados, um sobre alianças estratégicas e um sobre arranjos coletivos em P&D, e uma conclusão aqui que é sobre o potencial de aplicação disso realmente para o nosso objeto e algumas limitações. Então, quer dizer, o nosso foco aqui não vai ser, bom, já dar isso de partida, explicar o que é a teoria dos jogos e se aprofundar nisso completamente. Né? Quer dizer, a hora que a gente se deparou com o tema, né, a gente verificou que de fato é um tema bastante difícil, complexo, assim, e que a gente não conseguiria, né, nesse tempo que a gente tem aqui, nem o tempo que a gente teve até para preparar o seminário, tipo, abordar 60, 70 anos de história da teoria dos jogos. Então a gente tentou centrar nos principais elementos para que a gente conseguisse apresentar em geral o que é a teoria dos jogos, né, que com certeza é bem aquém de alguém que é especialista nesse assunto de teoria dos jogos, mas tentar pensar para que isso serve para a gente. Tá? Então, né, o primeiro ponto acho que importante, né, esse é a visão geral sobre esse tema no seminário GEOPS. Hoje a gente vai estar tratando de teoria dos jogos cooperativos, o próximo seminário sobre governança e organizações híbridas, tem aqui um de reciprocidade forte, que a gente tem até uma sugestão de mudanças, das aplicações, mas mais importante do que olhar isso, é olhar que essa busca por novas teorias, novas abordagens teóricas que nos ajudem para a gestão de PDI é uma das coisas que o GEOP tem buscado com frequência. Por exemplo, no último seminário, a gente trouxe elementos da matemática, da estatística para pensar a gestão de portfólio de P&D e inovação. E aqui a gente está fazendo a mesma coisa, só com a gestão de redes, assim como em outros momentos a gente trabalhou isso na parte de avaliação, na parte de planejamento, em várias outras linhas. Então, ainda é um estudo, né, acho que isso que é importante deixar claro, preliminar. Quer dizer, a gente não está aqui afirmando que esta é a melhor abordagem teórica para tratar a gestão de redes, mas tentando observar o que dessa teoria nos ajuda, que é um esforço geral que o GEOP vem fazendo. Então, em linhas gerais, como que esse problema se coloca? Né? Existe, quer dizer, esse universo das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o nosso objeto do dia a dia, que a gente está acostumado a lidar, que tem todas aquelas especificidades também, mas basicamente são custosos, são incertos, são jogos que são atividades que normalmente se estabelecem entre vários atores. E o porquê disso? Né? Justamente porque, pelo fato de serem custosos e serem incertos, é necessário que se crie algum incentivo para que se faça pesquisa.
Quer dizer, óbvio que tem um incentivo básico de que essa pesquisa, ao gerar um resultado lá na frente, e esse resultado ser apropriado como inovação, traz um benefício econômico para quem desenvolveu aquela pesquisa, que por sua vez vai gerar inovação lá na frente. No entanto, se você não tiver um mecanismo de proteção da propriedade intelectual associada ao resultado gerado, quer dizer, você vai ter o quê? Um risco muito grande de você não conseguir se apropriar desses resultados, né? Então, o que acontece? Tanto o elemento da proteção dos direitos de propriedade intelectual, quanto a formação de redes, de cooperações para a P&D, ajudam nesse momento da apropriação dos resultados, né? Por quê? Porque você tem lá regras que estabelecem como que as coisas vão ser divididas, e no caso das redes, você diminui os custos, diminui os riscos, compartilha conhecimentos e também mantém, de alguma maneira, protegido dentro da rede os transbordamentos que aquele resultado poderia dar. Se você faz isso sem proteção, né, de propriedade intelectual e sem estar envolvido numa rede, quer dizer, uma inovação que você cria, ela pode ser imitada por outro que pode vir a ganhar muito mais do que você, que é o texto lá clássico do Tisse, né, Kane, Who Profits from Technological Innovation, que o que ele discute é justamente isso, quer dizer, se você não tem um regime de apropriabilidade bem definido, o grau de maturidade, dependendo disso, do grau de maturidade daquela tecnologia, você pode não conseguir o benefício a partir da inovação. Então, dado esse arcabouço para as atividades de PDI, por que usar a teoria dos jogos para isso, né? Porque o que a gente tem quando a gente monta esses arranjos colaborativos em P&D é uma situação típica em que a ação de um indivíduo influencia a ação de todos os demais. Quer dizer, esse é um elemento básico, né? E o que acontece é que muitas vezes, né, na economia, na matemática, enfim, nas formalizações que se faz disso, essas interações, quer dizer, o fato de que o comportamento de um influencia o comportamento dos demais, são tratados como externalidades. E na teoria dos jogos isso não é tratado como externalidade, quer dizer, esse é um componente fundamental do sistema e da modelagem de teoria dos jogos. E eu acho assim, ao mesmo tempo também é uma tentativa de você, né, de modelar relações, né, entre as pessoas, e tem, como todo modelo, tem a questão da simplificação. Então, muitas vezes a gente vai ver ao longo da apresentação que tem uma tentativa de simplificar as relações entre os agentes e acaba às vezes ficando muito simples para buscar entender, né? Também acabei de lembrar que a gente não se apresentou, por exemplo. A gente falou de onde a gente veio. Professor Adriano. No fim. Tudo bem, no final. Bom, então, vale a pena. Esse ponto que a Paula estava comentando, né? O que a teoria dos jogos cooperativos eles vão ajudar para a gestão de redes de P&D? Eles vão ajudar a compreender o comportamento dos participantes de uma rede, tanto dos participantes atuais, aqueles que já estão na rede, quanto os participantes potenciais, ou seja, aquelas pessoas que eventualmente podem entrar naquela rede, assim como as regras que você tem que criar para incentivar ou restringir a participação das pessoas. Então, se você precisa criar uma rede, se você precisa manter uma rede, ou mesmo se você precisa dissolver uma rede, que não faz mais sentido para existir, quer dizer, como que o conjunto desses atores, atuais ou participais, como que eles se comportam e como que um comportamento de um afeta o comportamento de outro e quais são as regras, os acordos que você tem que criar para estimular que isso aconteça sempre da melhor forma. Que a rede seja criada com as melhores pessoas, com a melhor repartição de benefício, que você num determinado momento consiga eliminar participantes que não estão contribuindo adequadamente. Quer dizer, então é nesse sentido que a gente viu um potencial de aplicação, uma vez que essas regras, na verdade, elas guiam a interação entre esses vários participantes. Então, dada essa breve introito do porquê, né, teoria dos jogos, vamos tentar olhar um pouquinho o que é a teoria dos jogos. Eu digo um pouquinho porque, de fato, como vocês vão ver, é uma visão bem geral. Então, o que é
e para que serve? Bom, a teoria dos jogos ela foi formalizada em 1944 pelo Newman e pelo Morgenstern nesse livro Theory of Games and Economic Behavior. Não foram eles as primeiras pessoas a falar sobre a teoria dos jogos, no entanto, essa é a primeira grande formalização da teoria dos jogos na literatura. Então, eles normalmente são a referência principal quando se fala em teoria dos jogos. Né? E, obviamente, eles não criaram isso para trabalhar com redes de P&D, quer dizer, eles pensaram nisso como uma aplicação muito mais geral. Então, ele é considerado o quê? Um ramo da matemática que modela interações estratégicas, ou seja, situações em que as ações de um determinado indivíduo têm consequências nos demais dos demais indivíduos com quem aquele indivíduo inicial se relaciona, certo? E nos quais as pessoas reconhecem essa interdependência mútua. Certo? Todo mundo tem consciência de que a ação de um interfere nas ações dos demais. Como, né? O que é um jogo, então, dentro da teoria do jogo, né? Quer dizer, é um conjunto, isso sempre tem uma notação matemática envolvida nisso, né? Mas um jogo, ele parte sempre do quê? Da identificação dos jogadores, ou seja, quais são os N jogadores que participam desse jogo, sendo que esses jogadores eles podem ser indivíduos ou podem ser organizações, empresas ou institutos ou o que quer que seja, que se relacionam. Uma relação das ações disponíveis para cada indivíduo ou para cada organização, incluindo as ações contingentes. O que são as ações contingentes? A ação que eu vou tomar considerando a ação que a outra pessoa vai tomar. Os retornos de cada estratégia, ou seja, cada comportamento que eu escolher e que os outros escolherem, vai dar um certo benefício, um certo payoff no final. Então isso também é um dado de entrada do jogo. A ordem do jogo, ou seja, quem começa a fazer o primeiro movimento. Por quê? Porque como as relações são interdependentes, se eu começo, a Paula tem que considerar a minha escolha para fazer a dela. Se a Paula começa, eu tenho que considerar a escolha da Paula para fazer a minha. Né? E quem sabe o que e quando? O que significa o seguinte, quer dizer, a Paula sabe o que eu vou fazer de partida, eu sei o que ela vai fazer de partida, eu conheço as intenções dela ou não conheço as intenções dela. Eu conheço as intenções do grupo de indivíduos e organizações ou eu não conheço. Então esses são os dados de partida dos jogos. E aí vem, talvez, aquilo que seja o mais difícil e o mais interessante da teoria dos jogos. Nunca existe uma solução só. Né? Quer dizer, mesmo dadas essas várias condições iniciais aqui, né, os resultados do jogo, a solução do jogo, se a gente for dizer dessa forma, não deriva imediatamente dessas condições iniciais. Por quê? Porque existe sempre uma racionalidade ou uma concepção de solução que está por trás. Então, se a concepção de solução for que eu conheço o comportamento dos demais, eu vou agir para o meu benefício próprio, independente dos demais, eu vou buscar um interesse comum, quer dizer, dependendo da lógica que está por trás, a solução vai ser uma ou outra. E eles não têm definido previamente funções no jogo. Funções? Sim, por exemplo, você estabelece uma rede, quem tem competências que permite eles ter determinado papel. Sim. Eles têm previamente estabelecido. Cada um tem um papel ali. Porque fala que você não sabe igual como vai agir. Isso. Mas o papel ele tem. Isso, porque é justamente a partir desse papel que você vai tentar deduzir os possíveis comportamentos. Então, se você é uma pessoa que dá um aporte de conhecimento muito grande da rede, que tipo de comportamento você vai ter? De ensinar aos demais, de transferir tudo aquilo que você sabe, de guardar parte da informação para você e outra não? Então, sim, as pessoas têm papéis definidos, que pode ser um comprador e um vendedor, pode ser uma empresa que vai licenciar uma tecnologia e o outro que é o que vai pagar o royalty ou a taxa para usar aquela tecnologia. Pode ser uma agência financiadora, você saber o quanto que ela pode financiar daquilo, isso é um dado também que ajuda a tomar as decisões. São as mais variadas relações. Tá? Então, como que isso ocorre, né? Quer dizer, ela vai ajudar, então, a partir desses elementos iniciais do jogo,
modelar esses possíveis comportamentos, identificando as condições que levam a determinado comportamento e o retorno que se dá a partir de um determinado comportamento. Ou seja, cada solução do jogo, ela tem um valor associado. Por exemplo, se eu estou interagindo com a Paula e a gente vai por este caminho, quer dizer, a solução do jogo leva para um caminho X, nesse caminho X eu ganho 100 e a Paula ganha 50. Se a solução do jogo é uma outra solução Y, eu posso ganhar 0 e a Paula 100. Isso se os ganhos forem homogêneos, quer dizer, sempre for... Não, eu falei 50, 150. Heterogêneos. Então podem ser homogêneos ou podem ser heterogêneos. E ela pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento. Na economia, ela é aplicada especialmente para a gente ver o quê? Cooperação e concorrência. É um pouco disso que a gente vai estar vendo quando a gente está olhando gestão de redes. Fala, pode falar. Porque aí a dúvida que você fala no início que você não conhece as soluções porque vai depender como cada jogador vai jogar. Sim. Esse valor que assina, você tem que saber de partida. Então você faz pressupostos de possíveis resultados do jogo. Sim, que é uma das coisas, já antecipando as nossas conclusões, é uma das dificuldades. E assim, e essa coisa de saber se vai ganhar, se nós duas vamos ganhar 50, ou se uma vai ganhar 150, outra vai ganhar 0, tem a ver com o modelo subjacente que você está analisando esse jogo também. Então é isso que a gente vai começar a falar agora, dos jogos cooperativos e dos não cooperativos. Quantos cenários você planteia e depende da... Então, a gente vai ver aqui, na verdade eles são infinitos. Eles são infinitos, mas aí o que a gente tem na literatura é várias pessoas tentando criar melhores soluções para os jogos. São modelos. São modelos. Mas nada vai garantir que vai chegar naquele resultado. Porque pode acontecer, enfim, tem as incertezas, pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho. Dá todo o resultado. Porque eu fico pensando na dificuldade que pode ser para fazer uma rede de pesquisa se você tem que montar isso. Se você tem que é uma das dificuldades que a gente colocou lá no final, é justamente atribuir esse valor. Estava discutindo com o Sérgio, que na verdade, com o Sérgio ontem, esse assunto, e essa é uma dificuldade intrínseca para a gestão em geral, não só para de PDI em geral, não só para a gestão de redes. E a ideia hoje aqui é o que a Bin já falou, é da gente aprender um pouco da teoria de jogos e saber que elemento que a gente pode usar para a gestão de rede. Assim, se é uma solução única também, não sei, acho que não. Mas eu queria ter certeza que eles criam previamente, fazem pressupostos. Elaboram cenários. Que é aqui, quer dizer, aquilo que está lá como elemento do jogo, que é dado de partida, que é isso daqui, um jogo compreende os retornos de cada estratégia, o payoff. Então, de partida, você tem que jogar como dado da modelagem o possível payoff, o quanto que cada um ganha naquilo, nas mais diferentes situações, combinando os diferentes comportamentos. Bom, dentro da teoria dos jogos, existem duas vertentes. A vertente dos jogos cooperativos e a vertente dos jogos não cooperativos. Intuitivamente falando, quando a gente também começou a estudar esse assunto, a gente falou, legal, a teoria dos jogos cooperativos lida com cooperação, e dos jogos não cooperativos lida com não cooperação. E não é isso. Não é isso que, de fato, ocorre. A diferença entre essas duas coisas é justamente a lógica subjacente da solução que se propõe. Então, o que acontece? Os jogos cooperativos, normalmente, são os mais comuns na literatura, os não cooperativos, que são os mais comuns na literatura, normalmente você estuda isso de que forma? Fazendo um modelo completo de todos os comportamentos possíveis dos jogadores. Então você tem N jogadores, você vai vendo quais são as possibilidades de ação de cada um e modela isso para depois ver os resultados. Quando você trabalha os jogos cooperativos, que consideram o fato de que dentro de um conjunto de N jogadores existem subgrupos, que são as chamadas coalizões, ou outros nomes, subgrupos ou coalizões, começa a ficar muito difícil modelar todas essas possíveis interações, porque imagina o seguinte, você tem 100 jogadores, você tem 99 fatorial interações de grupos entre isso, quer dizer, nós duas com ela, nós duas com elas duas, nós três com eles 5, quer dizer, aí o problema começa a se tornar
complexo demais. Por isso que a teoria do jogo, a vertente dos jogos não cooperativos, ela é menos usada, embora tenha uma tendência recente de usar cada vez mais, e ela, normalmente, o que se trabalha é muito mais a descrição do resultado final de uma interação não cooperativa do que a modelagem não cooperativa, porque ela é muito complexa. Até que tem um dos autores que a gente leu, ele defende até que esses nomes poderiam ser outros, assim, os jogos não cooperativos ser chamados de jogos processuais, que está muito mais focado na análise do processo do jogo, e os jogos cooperativos mais ser chamado de jogos combinatórios, está mais preocupado com as combinações e com os impactos dessas combinações. Exatamente. Então ele não monta possível pode montar, mas é muito difícil, por isso que é menos frequente. E outra coisa que eu acho que é legal falar também, que assim, não significa, o jogo cooperativo não significa que você tem coalizão, concordância, que está tudo bem dentro do jogo cooperativo. Da mesma forma que o jogo não cooperativo não significa que o contrário também, né? Nos dois você pode ter interesses divergentes e cooperação, assim, isso não é restrito. Concorrência e cooperação ocorrem nos dois casos. Ele simplifica o modelo, na verdade, porque o que faz é eliminar o fator disso, de você ter interações entre os jogadores. Na verdade não. A diferença entre os dois é o seguinte, é a existência, a possibilidade de um acordo. Essa é a diferença. Um jogo cooperativo é sempre aquele no qual existe a possibilidade de se fazer um acordo explícito para mediar a relação entre os jogadores. E o jogo não cooperativo é aquele em que não há como fazer um acordo explícito para mediar a relação entre os jogadores. Você maximiza o resultado individual. Isso. Só que como você está falando no jogo cooperativo da possibilidade de acordos, esses acordos eles são sempre feitos entre determinados subconjuntos dos N jogadores. Pode até ser feito entre os N jogadores. Mas, quer dizer, o fato de que você crie esses subconjuntos, porque aí você vai negociar com vários, mas você vai estabelecer seu acordo com um, ou com dois, ou com três, é que cria essa complexidade e a dificuldade de modelar os jogos cooperativos. Porque no jogo no jogo cooperativo, a ideia é que todo mundo ganhe o máximo, mas todo mundo, né? Escolhe a solução melhor, é a solução que todo mundo ganha mais. Isso. E no não cooperativo é a solução que o indivíduo ganhe mais. É isso vai que ver a gente com os exemplos. Vai ver. Aqui dá para ter um exemplo que não foi nenhum dos textos obrigatórios, foi um outro texto que a gente foi atrás para olhar, né? Que aliás é muito bom, né? Que é o Microeconomics do Bowles e do Gintes, que traz uma explicação boa sobre essa diferenciação. Ele fala o seguinte, imagina que você tem um empregador e um empregado. Certo? Você consegue mediar essa relação tanto por jogos cooperativos quanto não cooperativos. Por exemplo, um contrato de trabalho que tem um valor do salário e tem um número de horas que o cara vai trabalhar. Isso é mediado por um acordo formal, portanto, né, cooperativo. Ou seja, é uma situação conflituosa de partida, porque é lógico que o empregador vai querer pagar menos, o empregado vai querer ganhar mais, mas é modelado por um jogo cooperativo em que a solução acordada é a melhor para o conjunto. E você pode ter esse mesmo empregador e empregado discutindo aspectos que não podem ser modelados por um acordo. Por exemplo, o quão duro o trabalhador vai trabalhar. Quer dizer, o quanto que de fato ele vai se dedicar. Você consegue dizer o seguinte, você vai trabalhar tantas horas, você tem que fazer isso, isso e isso, e o seu salário é esse. Agora, se o cara vai se matar de trabalhar, se o cara vai levar na boa, você não consegue ter um acordo isso. Então, este é um jogo não cooperativo, em que cada um vai buscar a maximização do seu próprio bem-estar. Então, se ele achar que para ele é interessante trabalhar duro, ele vai. Se ele achar que não, ele não vai, porque não tem um acordo mediando essa relação. Né? Talvez fique mais claro, né, essa diferenciação, isso também está no texto do Bowles e do Gintes, que ajuda a compreender, quer dizer, a diferença entre o cooperativo e o não cooperativo. Então, aqui é o que se estabelece por acordos, aqui é o que não tem um acordo. Mas nos dois casos, você pode ter conflitos e você pode ter coisas para interesse comum. Então, o caso que eu falei aqui para vocês, de barganha para salários. Consigo fazer um acordo? Consigo. Então, ele é um jogo cooperativo.
que se estabelece numa relação basicamente conflituosa entre o empregador e o empregado. Direito de propriedade é cooperativo, porque eu também consigo estabelecer um acordo para dizer quem ganha o quê, né? Só que ele é para o interesse comum, né? Porque a hora que você está fazendo isso, é o quanto que eu vou poder usar daquilo que, né? O quanto que eu vou te pagar por um uso de uma determinada tecnologia, o quanto que você, como inovador, vai ganhar a partir disso. Então, existe um interesse comum. E os dois são cooperativos. A mesma coisa pode acontecer no não cooperativo. Pode ser por interesse comum, pode ser conflituoso. Interesse comum, o que ele fala, por exemplo, a evolução das normas sociais, os valores da sociedade, né? Você não consegue mediar isso com um acordo formal, estabelecido. Mas isso é algo que serve para o interesse comum das várias pessoas envolvidas, mas não é mediado por um acordo. Agora, a amortização de um empréstimo é uma relação conflituosa que você não consegue estabelecer um contrato que medie exatamente isso. Por quê? Porque depende de quanto dinheiro o cara tem para pagar. Você pode até estabelecer que negociar uma dívida, por exemplo, que o cara vai pagando aos poucos, mas se ele não tem o dinheiro naquele momento, você vai ter que renegociar e renegociar indefinidamente. Então você não consegue mediar isso por um acordo fixo. Então, acho que esse quadro, né, ajuda a gente a diferenciar uma coisa da outra. Né? E as soluções, que é aquilo que a gente estava falando, elas são, quando você tem um jogo, elas são diversas. Tanto várias soluções não cooperativas, quanto soluções cooperativas para o mesmo jogo. Dependendo da concepção que você tem por trás, né? Quer dizer, daquilo que vem por trás disso. E como que você encontra essa melhor solução? Então, quando o Newman e o Morgenstern, quando o Newman e o Morgenstern lá atrás, né, quer dizer, em 44, fizeram isso, na concepção deles, todos os jogos têm inúmeras soluções. Só que aí o que os autores que vieram na sequência tentaram fazer? Eles começaram a tentar identificar qual é a melhor solução, né, para tentar simplificar essas análises. Então tem 3 casos bastante conhecidos. Né? O primeiro caso é o de dominância. A melhor solução é aquela em que um jogador busca o maior retorno para ele, independente do que os demais vão fazer. Ou seja, o que você diz nesse caso é que aquela estratégia é dominante em relação às demais. Porque é a estratégia que sempre que possibilita o melhor retorno para ele. Só que você tem vários jogadores atuando dessa forma, buscando o maior benefício para eles mesmos, independente do que os demais vão fazer. Que é o que acontece normalmente, quer dizer, a solução conhecida do dilema do prisioneiro. É uma das coisas bastante conhecidas dentro de teoria dos jogos. Né? O dilema do prisioneiro, o que você tem? As duas pessoas estão presas, o prisioneiro A e o prisioneiro B, né? E aí, essa é a situação com cada um dos comportamentos. Essa é a modelagem. Bem, conta a história. Tá. Não, a situação do prisioneiro é que tem 2 caras que são presos, eles estavam juntos, são presos e são colocados em celas separadas. Né? E daí a polícia quer pegar eles de alguma forma, e aí ele resolve fazer uma proposta. Qual a situação da polícia? Se ela quer pegar os 2, mas ela sabe que ela consegue, mas ela precisa ter uma acusação, né, formal. Então ela propõe aí o seguinte quadro. Ela não tem provas. A polícia não tem provas reais. Ela não tem provas reais. Né? E eles estão conversando com cada um em celas separadas. Então ela diz o seguinte, olha, você tem 2 opções. Ou você delata o seu companheiro e você pode ganhar um prêmio a partir disso, ou você confessa o seu crime, certo? Ou seja, então ou você nega que você fez e delata o seu companheiro, ou você assume que você fez o crime. Só que aí, não, tem uma coisa, a polícia sabe, se o cara entregar o amigo, ele vai condenar o amigo. Se o cara não fala nada, ele não consegue prender o cara. Então, aí tem que ver aí o que acontece. E se os 2, um delatar o outro, os 2 vão em cana pelo tempo máximo. Não, pelo tempo médio. Se os 2?
Se os dois delatarem, se o prisioneiro A e o prisioneiro B delatam, ambos são condenados a 5 anos. Pelo tempo máximo. Não, o tempo máximo é 10 anos. Esse um só é condenado. Isso. Então, o que acontece, na verdade? Né? Você tem essas duas situações e cada um, quer dizer, qual é a solução desse jogo a partir da ideia de dominância? Que cada um vai buscar o máximo benefício para si próprio. Qual é o máximo benefício? Sair livre. Certo? Então, ele vai apostar na estratégia em que ele sai livre. A estratégia que ele sai livre é a estratégia em que ele delata o companheiro. Sim, mas tem que saber se o outro não só que aí os dois delatando, você cai aqui, que ambos são condenados a 5 anos. Ninguém consegue o benefício máximo, mas também eles ficam em metade do tempo. Então essa é uma solução de dominância. Então, e esse é um caso em que um jogador não sabe o que o outro jogador vai fazer. Isso. Porque se soubesse, os dois ficavam calados, eles ficavam quietos. Porque eles ficariam 6 meses cada um. Pode falar. Um outro tipo de solução, e que também é bastante conhecida, é aquilo que a gente chama de equilíbrio de Nash. Né? Que é o quê? Também uma solução que é buscada para um jogo com base, diferentemente da situação da dominância, em que um conhece e antecipa, não é que ele conhece, um antecipa o que o outro vai fazer. Né? Então ele não está simplesmente buscando maximizar o seu benefício, ele está procurando antecipar o que o outro faz para chegar numa determinada solução. Então, frequentemente, quando você vê alguns jogos, você fala, o equilíbrio de Nash nesse jogo é tal. O equilíbrio de Nash ser tal significa o seguinte, esta é a solução, né, que um antecipando o comportamento dos outros vai dar a solução melhor para os dois, razoável para os dois. Mas isso é frequente, tanto o Nash quanto a dominância, em jogos não cooperativos. Né? Mas você também tem autores que buscaram encontrar uma solução para jogos cooperativos, como é o caso do Shapley. Né? O valor de Shapley, ou a solução do jogo, segundo esse autor, é o quê? É aquela que, ao invés de você ficar buscando qual que tem que ser a recompensa, o payoff, né, o retorno de cada um, você dá para os participantes do jogo uma média da contribuição marginal de todos. Né? Independente da forma como eles são abordados no jogo. Se começa comigo, vai para ela, vai para você, se começa com você, vai para ela. Então você calcula um valor a partir do quanto, em média, as pessoas contribuem para esse jogo e sugere o quê? Que o retorno é igual para todo mundo. Então essa é uma boa solução para jogos cooperativos, porque você estabelece isso por meio de um acordo. Para que isso aconteça, normalmente o que vai ter que acontecer? Alguma compensação. Alguém que ganha mais vai ter que fazer uma compensação para o outro e você consegue um equilíbrio nesse jogo. Claro, gente? Então, vamos adiante. Bom, então essas são soluções gerais para cooperativos e não cooperativos, só para mostrar isso, quer dizer que jogos podem ter diferentes soluções. Agora, quais são as condições básicas para modelar jogos cooperativos e, portanto, para pensar no nosso objeto, que é a gestão de redes de P&D? Né? Então, tem aquela ideia de que isso vai estar sempre sujeito a um acordo, né? E que existem situações que são conflituosas ou situações que são de interesse comum, porque os jogos cooperativos podem lidar com essas duas coisas, e há um dilema básico que está por trás, que é o seguinte, quer dizer, o meu benefício ao agir sozinho e o meu benefício estabelecendo um acordo com outra pessoa pode variar. Então você vai ter que sempre fazer um balanço entre o que eu ganho se eu continuar sozinho e o que eu ganho ao estabelecer um acordo com outro. Então essa é a base. E aí tem um exemplo que está no texto, que eu vou tentar passar bem rápido, porque o nosso objetivo aqui não é ficar destrinchando o jogo, mas sim entender quais são as condições básicas para a solução desse jogo. Então, essa é a notação matemática, você tem N jogadores, você tem o valor, né, a função V que especifica o valor criado dentro do jogo, quando você tem os N jogadores, que é o valor de N, ou quando você tem os subgrupos, ou as coalizões.
ou seja, os grupos que fazem os respectivos acordos dentro desse jogo, que a gente vai chamar de V de S. Então, o jogo cooperativo ele é sempre formado por N jogadores e por uma função V que dá o valor das interações. Então, o caso que está no primeiro texto obrigatório, aquele texto na GOP1, que é do Brandenburg, alguma coisa assim, não sei o nome dele, ele dá um caso muito simples que ele vai modelar por jogos cooperativos. Então, ele diz o seguinte, você tem um vendedor, esse vendedor tem uma unidade que custa R$4, para facilitar a nossa vida. E você tem dois potenciais compradores, um que está disposto a pagar 9, um que está disposto a pagar 11. Então, ok, qual é a solução desse jogo? Então, intuitivamente, a gente não precisaria de nenhuma grande formalização, para quem que o 1 vai vender? Para quem paga 11. E vai vender por quanto? Mas se ele vender por 9 e alguma coisa, o jogador não vai preferir vender para ele? Se ele vender por 9.0001. Eu não sei porque ele paga 9 e 11 e sai 4. Aí já não entendi. Porque ele não sabe. Ele não sabe. Um não sabe quanto o outro está disposto a pagar. E a gente também não sabe a ordem que vai chegar. Não, eles não sabem quanto custa. Eles sabem quanto que um está... Quer dizer, pode saber ou não, né? Ele dá essas duas alternativas. Eles não sabem quanto custa. Um está disposto a pagar 9, porque ele reconhece que aquilo tem um valor, e o outro 11. Então a gente concorda que ele vai vender por de 11. Agora, não necessariamente ele vai vender por 11. Por quê? Porque o que tem R$11, ele vai falar o seguinte, o outro está colocando 9. Se eu oferecer 9.1, ele vai vender para mim. Ele vai dar preferência para mim e eu guardo 1.9. Mas aí ele tem que saber quanto está aprofundando. Não, os dois sabem quanto que eles estão oferecendo. Só que aí, então, nesse caso, que é muito simples, que tem uma solução intuitiva na nossa cabeça, ele tenta formalizar para saber qual é a lógica subjacente à solução de um jogo cooperativo. Então, o que ele faz, na verdade? Ele vai definindo o valor que cada um dos acordos possíveis entre esses 3 jogadores valem. Você tem 3 acordos possíveis entre o vendedor e o comprador, o vendedor que é o 1, e o comprador, que é o número 2, entre o vendedor 1 e o comprador número 3, entre os dois compradores. E cada uma dessas interações, que pode se estabelecer por um determinado acordo, tem um valor. Se um vende para 11, que é o cara que está disposto a pagar 9, isso tem um valor de 5. 9 menos 4, que é quanto vale. Se um vende por 3, isso tem um valor máximo de 7, que é 11 menos 4. Se 2 e 3 estabelecem um acordo entre si, quanto é que sai? Quanto é que vale isso? Nada, porque os dois querem comprar. E eles não fazem negócio. Eles não fazem negócio, então aquilo não vale nada. Se eles continuarem sozinhos, cada um deles sozinhos, isso também não vale nada. E quanto que vale, né, qual é o valor para todo máximo que esse jogo pode alcançar, considerando os 3 jogadores? 7. Que é o valor de máxima interação aqui. E aí como ele modela isso? Criando condições que me permitem olhar como que a melhor solução é dada. E para isso eles usam, quer dizer, uma ideia, um conceito, de contribuição marginal. A contribuição marginal de um jogador é o quanto que ele acrescenta no valor total daquele jogo. E como é que você mede isso? Você tira ele você faz pelo contrário. Você tira ele do jogo e vê quanto é que o jogo continua valendo. Então eu saio do jogo e vejo quanto ele vale. E aí é a diferença entre o máximo que ele pode valer e quanto ele passa a valer quando você sai, é a contribuição marginal. Certo? E aí ele resolve a partir de 3 princípios. Quais são os 3 princípios? O primeiro princípio é o da racionalidade individual de cada um. Cada jogador tem que ganhar no acordo ou no jogo mais do que ele ganha sozinho. Certo? Então, do ponto de vista do indivíduo, isso tem que acontecer, essa condição tem que ser cumprida. Vale a pena entrar no jogo. Vale a pena entrar no jogo. Todos os 3 não ganham nada sozinhos. Certo? Porque um quer comprar e o outro quer vender. Então, eles não criam nenhum valor dependente. Então, para os 3,
vale entrar no jogo, vale fazer um acordo. Então essa condição eu sustento. A segunda condição é a condição da eficiência. Se o máximo valor que esse jogo pode ter é 7, então aquilo que resta de benefício para quem entrar no jogo tem que somar 7. Porque senão esse jogo não é eficiente. Ou seja, o valor que eu estou distribuindo para as pessoas quando elas decidem entrar no jogo é menos do que o jogo vale. Então esse jogo tem que distribuir 7, porque ele vale 7. A forma como ele vai distribuir é que a gente vai ver, mas ele tem que distribuir 7. E o terceiro princípio que um jogo cooperativo tem que obedecer é o princípio da contribuição marginal. Ou seja, o que é o princípio? Todo mundo tem que receber, no máximo, a sua contribuição marginal. Ou seja, ele não pode receber mais do que ele aporta ao jogo, porque não faria sentido, né? Porque senão você tem um desbalanço. Então, aqui tem o cálculo das contribuições marginais de cada um. Então, valor do jogo completo, que é 1, 2 e 3, é 7. Então, isso aqui é constante, certo? Quando o 1 sai do jogo, né, sobra o 2 e o 3, que ao interagirem não tem valor nenhum. Então, a contribuição marginal do 1 é 7. A contribuição marginal do 2 é 0. E a contribuição marginal do 3 é 2. Porque 1 e 2 interagindo geram 5 de valor. O jogo gera 7, então sobra 2. Qualquer um deles tem que receber, no máximo, a sua contribuição marginal. Então, satisfeita a condição da racionalidade individual, vale a pena ou não entrar no jogo. De eficiência, você chega aqui. Isso significa que 1, que é o vendedor, ele vai receber no máximo 7. O 2 não pode receber nada, porque ele não tem contribuição marginal nenhuma no jogo. E o 3 tem que receber no máximo 2. A partir daí a solução se estabelece. O 2 não é quem vai fazer o acordo. O acordo se dá entre o 1 e o 3. Que óbvio, porque é simples esse jogo, intuitivamente a gente já disse lá atrás que o 1 vai vender para o 3, que é quem está predisposto a pagar 11. Mas aí isso é a formalização matemática disso. E o 3, ele vai receber, não é que ele vai receber, ele vai ficar com no máximo 2. Ele vai deixar de pagar no máximo 2. E aí era a minha pergunta para vocês, quer dizer, uma das soluções desse jogo, sendo que cada um conhece o que o outro está propondo em termos de valor, é o quê? O 1 vende por 3 por algum valor entre 9 e 11. 9, que é o que o outro está oferecendo, e 11, que é o máximo que ele se dispõe a pagar. O que a teoria dos jogos cooperativos não diz, né, não mostra como, é como esse valor residual se distribui. Esses R$2 que sobram. Ou seja, você pode oferecer 9.1, 9.11, 9.3, 9.9 até 11. Entendeu? Então, da forma como as inúmeras soluções que ocorrem até aí acontecem, o vendedor vai ganhar um X e o cara vai guardar um dinheiro Y. Né? Que aí você não tem uma solução perfeita. Mas, obedecendo essas condições, você consegue chegar numa solução cooperativa para o jogo, em que um estabelece um acordo com o 3 para fazer a venda. No entanto, se o 2 e o 3 não conversam, e um não sabe quanto o outro está disposto a pagar, e eles vão abordar o comprador sem falar com o outro, aí você tem qualquer solução para esse jogo. Por quê? Porque o cara que está está disposto a pagar 9, ele pode chegar para o vendedor e dizer o seguinte: pago 5, custa 4, o cara vai falar, beleza, toma, é seu. Ou o cara vai falar, não, melhor eu esperar, porque eu quero que você venha uma oferta maior. Aí vem o que está predisposto a pagar 11 e oferece 7, e ele vende. Né? Ou, então, o que vai depender? Depende do poder de persuasão, das condições, de quem chega primeiro, de como esses atores interagem. De quantos atores tem. De quantos atores tem, de quantas ofertas vão aparecer, para que você estabeleça com quem que você vai fazer um acordo. No entanto, quer dizer, dada toda essa situação, dependente dessa situação,
Essas condições, elas têm que se manter para que você estabeleça um jogo cooperativo. Eu só entro se valer a pena para mim, se ao entrar no acordo eu ganho mais do que sozinho, se o que esse acordo devolve para todo mundo é o máximo que ele vale, e se ninguém ganha mais do que contribui. Então, pensando numa rede de P&D, se você entra, por exemplo, com a sua reputação, você não tem um conhecimento sobre o assunto X que a rede de P&D vai trabalhar, mas você entra com a sua reputação, de alguma maneira você tem que ser remunerado pelo valor do que você aporta em termos de reputação, ou de conhecimento, ou de trabalho, ou do que quer que seja que você aporte para essa rede. Mas tem que valer a pena, ou seja, você tem que receber mais do que você ganharia se você ficasse sozinho. Então essas são as condições básicas aqui. E aí, né, quer dizer, o que é possível a gente fazer, e é interessante fazer, é olhar as soluções dos jogos, tanto pelo viés do jogo não cooperativo, quanto do jogo cooperativo, para mostrar como eles são diferentes e qual é o papel dos tais acordos. Para que serve o tal acordo no jogo cooperativo? Na primeira situação que eu dei o exemplo agora, que era uma situação simples de compra e venda, né, você tem dois, uma coisa muito simples, você não precisa estabelecer grandes condições no acordo, né, entre os dois que vão resolver fazer o acordo, para que ele funcione. No entanto, quanto mais complexo esse jogo vai sendo, maior a necessidade de criar cláusulas e salvaguardas e vários elementos dentro dos acordos para tentar direcionar isso para uma situação cooperativa. Por quê? Porque naturalmente, pelo equilíbrio de Nash, onde cada uma vai buscar a melhor posição para si mesmo, dado o comportamento dos demais, ele geralmente não vai para o cooperativo, para uma situação de acordo. Às vezes pode ir, mas não necessariamente ele vai. Né? Então, se a gente olhar aqui esse caso é um jogo em que A está interagindo com B. Tá? Então, eu vou pedir primeiro para vocês esquecerem. Eu ia contar isso daqui, mas esqueci. Então, esqueçam primeiro essa interação do A que vem aqui no final. Certo? Então, esse jogo, esqueçam isso daqui. Esse jogo ele tem 1, 2, 3, 4 soluções. Então, a solução em que A ganha 1 e B ganha 5. A ganha 2 e B ganha 4. A ganha 0, B ganha 3, A ganha 20 e B ganha 2. Óbvio que o A quer ganhar quanto? 20. Tipo, naturalmente, ele quer ganhar 20. No entanto, para o A ganhar 20, ele tem que ir pelo caminho D. Certo? Esses caminhos são condicionados. O permite caminho LR aqui e o D permite o caminho LR aqui. Para ele ganhar 20, ele tem que escolher D. No entanto, se ele escolher D, o que B vai escolher? Vai escolher esta solução aqui ou esta daqui? A de cima, porque aqui ele ganha 3 e aqui ele ganha 2. Certo? Então, o B, o que ele prefere, a situação que ele quer é a de cima, né? Que é a escolher esse U, né? Exatamente, mas aí o que vai acontecer? Como o A sabe que se ele escolher D, B vai escolher L e ele vai ficar com 0, ele escolhe U. Porque ele sabe que se ele escolher U, o B vai escolher L. Então, pelo menos, ele não vai zerar. Ele vai ganhar 1. Esse é o equilíbrio de Nash do jogo. Ou seja, é a melhor solução para os dois, dado que um imagina o que o outro vai fazer. Só que essa não é a solução cooperativa de acordo desse jogo. Qual é a solução de acordo desse jogo? Ou a solução... Essa solução não cooperativa, né? Essa é a solução não cooperativa do jogo. Qual é a solução cooperativa? Pensa o seguinte. Bom, se eu forçar B a ir para essa solução 22 aqui, eu vou me dar mal, porque B nunca vai escolher isso. Mas naquela situação eu estou ganhando 1 e nessa situação eu ganharia 20. Então o que ele faz? Ele cria uma compensação. Ele diz, B, eu te dou 9 dos meus potenciais 20. Ao te dar 9, eu fico com 11. Para mim é muito bom. E você fica com 11, que para você é muito bom também. Ou seja, ele tira 9 daqui, fica com 11, soma 9 aqui, fica com 11. Então, B fala, beleza, legal. Então,
o que acontece? O acordo, ou a possibilidade de criar um acordo que estabelece uma condição melhor para a coalizão ou para o acordo, melhor do que a situação individual de cada um, leva a essa solução aqui. Então, esse A, que entra aqui de novo, na verdade é o quê? É o contrato. É o acordo que se estabelece. É A criando uma compensação por meio de contrato para criar uma condição que é melhor para os dois. Você fala, poxa, mas A está dando 9. Tá dando 9, mas para ele é muito melhor ficar com 11 do que ficar com 1. Poderia também. Que o máximo que eu veio ia ganhar. Poderia também. Com isso ele talvez pudesse estimular isso. Aqui, na verdade, é uma solução em que os dois ganham a mesma coisa. Você poderia ter, de fato, uma solução em que o B ganha 6 e o A vai ganhar a diferença para 22. Agora, será que o B iria? Porque ele pode falar assim, mas que sacanagem, você podia me dar mais. Não quero essa solução. Então, é isso, na verdade, que o jogo cooperativo faz. Ele te ajuda a modelar o comportamento e a partir de simulações e de testes de como isso funciona, ele vai dizer o seguinte, até onde B vem para o meu lado? Vou dar 6, B não vem. Vou dar 7, B não vem. Vou dar 8, vem. Aí você vai estabelecer essa compensação. Quer dizer, as condições contratuais são várias. E aí você vai testando qual é o limite. Isso é um caso. O outro caso aqui é o seguinte. Esqueçam esse, olhem para esse que é o simplificado por enquanto. Você tem A interagindo com B. Né? Então o que acontece? O desejo de A é chegar aqui. Essa linha aqui diz que os dois estão dividindo o trabalho. E essas linhas aqui dizem que cada um está agindo de forma independente. Então o desejo de A, de partida, é cooperar com o B para chegar nessa situação aqui em que cada um ganha 6. No entanto, se B fizer sozinho, eles dizem assim que é uma relação de divisão de trabalho. Quer dizer, A começa a desenvolver um produto, ele dá o produto intermediário para o B, que decide se vai terminar junto com o A e vai dar o benefício para os dois, ou se ele vai tipo roubar aquilo e vai terminar sozinho. Né? Então A tem esse desejo de terminar junto, porque para ele o benefício é maior. Mas a hora que A passa o seu subproduto para o B terminar, o B pode dizer o seguinte, legal amigo, vou sozinho, porque sozinho eu ganho mais. Né? Vou para a minha situação de 7. Com base nesse risco, A diz, melhor eu fazer sozinho então. Porque se B optar por ir por aqui, eu ganho 2. Se eu fizer sozinho, eu ganho 3. Então esse é o equilíbrio de Nash. Mesma lógica do jogo anterior. Só que A quer forçar a solução cooperativa. Quer dizer, para ele é melhor ganhar 6 do que ganhar 3. Ele acredita que um acordo estabelecido entre eles, melhora a situação. Então o que ele faz? Ele estabelece uma cláusula contratual aqui que cria uma punição, que é o P. Então ele diz o seguinte, B, se você for pelo caminho de fazer sozinho, que é o caminho D2, eu vou aplicar em você a punição P. E pela punição P, você vai passar a ganhar 5 e não 7, que era o que você queria, embora o meu payoff também diminua. Por isso que ele fala que é uma punição altruísta. Eu diminuo o valor do outro, mas eu também diminuo o meu valor. Ao criar esta possibilidade de punição, o que ele força? Ele força que B escolha R2, e que eles caminhem para um acordo e uma solução que é melhor para os dois. Então o que acontece? É o mesmo jogo, só que você pode ter uma solução com base na lógica de jogo não cooperativo, baseada, por exemplo, na ideia do equilíbrio de Nash, e você pode ter uma solução cooperativa que se estabelece por meio de um acordo, que coloca algum tipo de compensação ou punição e que leva para um determinado caminho. Né? Aí tem um terceiro, que eu não vou passar, mas é quando entra um agente C na história, quer dizer, um outro agente que faz a punição. Né? O surgimento dessas cláusulas de punição, na verdade, ela pode ocorrer pela própria repetição da relação, né? Exatamente. Então, conforme você tem esse comportamento cooperativo, você continua
agindo da mesma forma. Se você vê a não cooperação, é você que tem um risco. retalia, Exatamente. arcando com custos, né? Isso. Provavelmente você vai perder naquele momento em que alguém não trabalha dessa forma, mas da próxima vez você vai se preparar e não vai deixar isso acontecer. Então você vai aprendendo quando esses jogos vão se repetindo. Exatamente isso. E vai testando qual é a condição contratual melhor e que leva, quer dizer, que cada um vai tentar maximizar o seu bem-estar, pensando no bem-estar do acordo da cooperação em geral. Aí o outro que retaliou, que sofreu a retaliação, ele pode propor, não, eu crio uma salvaguarda, prometo que não vou fazer isso de novo, e pagaria uma multa, né? A solução pode vir das duas partes. Exatamente. Então, quer dizer, a coisa vai se tornando, quer dizer, esses são exemplos simples que estão com dois, mas isso pode se multiplicar para N atores, por exemplo, numa rede de P&D, desenvolvendo, sei lá, um princípio ativo de um medicamento, em que você tem que garantir que está todo mundo ali agindo junto, que ninguém vai roubar a ideia, desenvolver sozinho e colocar no mercado, que todo mundo vai aportar o conhecimento que tem para aquela rede. Quer dizer, você tem que ir cercando vários aspectos, que é depois o que o texto que a Paula vai apresentar mostra. Quer dizer, ele dá várias aplicações para gestão de arranjos de P&D, né, de como você pode modelar isso com jogos. Conhecendo as possibilidades de ação dos outros jogadores, em casos que você só tem uma única interação, né? Por exemplo, um projeto desse, é uma vez só que você vai desenvolver, uma vez desenvolvido já está desenvolvido. Então, nesse caso, você tem que já ter cláusulas para prever em todas as possibilidades de ação. Isso, você tem que prever. Provavelmente a primeira vez que a coisa acontece. E aí você vai estudar também para ver o que aconteceu em outras situações parecidas com a que você quer estabelecer e como que as pessoas se comportaram. Então você tem, na verdade, duas perspectivas para a aplicação dos jogos. Uma que você vai ver o que aconteceu em outras situações, seja com você, seja com os outros, para tentar estimar tanto os payoffs de uma determinada cooperação, quanto as condições contratuais que são mais adequadas, e ex ante para qualquer negociação que você queira fazer. Então você vai tentar prever o comportamento de todo mundo e, a partir disso, estabelecer quais são as cláusulas que você consegue, que se você deve colocar naquele acordo para ir para a melhor direção possível. O valor líquido do ganho cooperativo, jogos cooperativos, ele pressupõe o desconto dos custos de transação envolvidos. Certo. Os textos não falam disso, mas eu imagino que sim. Porque senão você tem um cálculo que o estabelecimento do contrato tem um custo. Sim. Monitoramento. O custo do contrato contra o custo do monitoramento e da fiscalização, né? E da execução do contrato. Todos esses três momentos têm. Portanto, é um cálculo necessário para saber se é cooperativo ou não. Ou seja, em tese, tudo. Não. Mas em tese, quando não há custos de transação envolvidos, eu faço jogos cooperativos. Se há custos de transação, eu não faço. Eu fico em equilíbrio de Nash. Dependendo do custo. Se há custos... Custos relevantes. Líquido. Sim, tá certo. Eu acho que dá para estabelecer essa... Como sempre há custos de transação, quer dizer, essa é depois eu formulo melhor. Vamos em frente. Se quiser terminar isso. Aqui no fundo é uma relação entre o payoff e os custos de transação. Sempre. Porque, estou tentando correlacionar com o teorema do Coase. Então, na ausência de custo de transação, o sistema se autorregula. Então, você vai ter os comportamentos, eles se realizam segundo o previsto, sem que tenha que haver uma coalizão. Certo? Esse é o teorema do Coase. Que é o equilíbrio de Nash, ele é uma das formas de se levar a isso. Você ter uma situação
tal que ninguém precisa se mover mais porque acha que está no seu melhor. Sim. Só que para que isso aconteça, eu preciso formular melhor. Tá. Estou querendo relacionar uma coisa com a outra, mas é melhor eu pensar um pouquinho. Tá. Bom, a gente, para tentar ilustrar, né, um pouco isso, a gente conseguiu achar 2 casos. Talvez se a gente tivesse procurado mais, a gente teria mais tempo, né, achado outros mais específicos, né? Então, tem um caso que a gente selecionou que é sobre a aplicação para alianças estratégicas, né, para o problema, o caso das alianças estratégicas, e outro que é para os arranjos em P&D, diferentes arranjos, né, que pode ser PI, licenciamento, redes, etc., um monte de coisa. Né. Nesse caso das alianças estratégicas, né, que foi um dos casos que a gente viu, na verdade, qual que era a preocupação dos autores e como eles aplicam a teoria dos jogos? Eles diziam o seguinte: bom, uma aliança estratégica é quando você tem 2 organizações que se juntam, compartilham custos, conhecimento e tal, pensando que juntas elas vão ter um benefício melhor. Né? Isso pode ser uma joint venture ou não, pode ter ou não participação acionária, quer dizer, tem vários tipos de alianças estratégicas, mas eles podem se juntar para fazer P&D, eles podem se juntar para vender, para distribuir um produto, para fazer, para N coisas, certo? Essas alianças estratégicas, elas obviamente têm um valor associado a elas, entendeu? Porque você está se juntando para fazer alguma coisa que você faria melhor junto do que sozinho. Só que aí, o que acontece? Quer dizer, é óbvio que existe um valor potencial dessa aliança e o valor real que ela alcança. Por quê? Porque existe um comportamento real dos indivíduos que participam da aliança. Então, eles podem ter comportamentos oportunistas e não aportar para a aliança tudo o que eles deveriam, conforme previsto. Então, o que esses autores eles quiseram olhar? Quais são os elementos que estimulam, né, uma minimização do oportunismo, e, portanto, uma maximização do valor da aliança estratégica? E aí eles criam 3 hipóteses. Né, hipóteses que estão baseadas em quê? No retorno econômico que a aliança estratégica dá, que ele diz que é o que a literatura trata muito mais fortemente. Quer dizer, quanto maior o retorno econômico que você vai ter, maior a predisposição a participar corretamente ou da forma adequada da aliança estratégica. Mas eles colocam um segundo elemento que é o da comunicação. Então eles dizem que se os atores que estão participando da aliança tiverem a oportunidade de se comunicar, convencer, discutir com o outro quais são as melhores condições, essas redes também vão ter mais sucesso. E é isso que eles vão testar. Só que como que eles vão modelar esse problema? Eles vão modelar esse problema com teoria dos jogos. Então eles vão pensar em várias possibilidades de jogos, né? Jogos que são a lá Dilema do Prisioneiro, jogos que são a lá Mercado Livre, né? Invisible Hand Game, ou jogos que são esses jogos que eles chamam de Assurance Game, que é sempre um que o jogador 2 ele tem que esperar o posicionamento do jogador 1 para fazer o seu. Não vem ao caso, quer dizer, a gente ficar olhando qual é a solução aqui de cada jogo. Mas o que eles fizeram? Eles disseram o seguinte: a aliança pode se modelar a partir desses vários jogos, e eles fizeram um experimento, de fato. Na verdade, acho que essa é a riqueza do texto. Eles pegaram um monte de aluno de MBA e de executivos que já passaram por uma determinada escola lá, que é o MBA, e testaram. Então eles diziam para o cara o seguinte: falou, olha, você é o jogador 1, fulano é o jogador 2, e vocês têm que negociar, né, uma aliança estratégica. Então, e foram modelando esses jogos. Olha, nesse caso, você sabe o que o outro quer. Nesse caso, nenhum dos dois sabe. Nesse caso, vocês vão conversar. Nesse caso, vocês só vão falar, tipo, a partir dos valores. Tá, eles vão modelando várias situações e jogam para eles quais os dados? Os dados do payoff. O payoff, ou seja, o retorno que a aliança vai dar em cada situação. E vão testando para ver o que acontece. E aí eles fazem várias análises matemáticas, estatísticas e tal, para tentar chegar às conclusões. E eles chegam a conclusões, né, quer dizer, que são de validar as 3 hipóteses iniciais. A primeira hipótese, né, que dizia que quando o benefício que eles têm na aliança é maior do que o benefício privado, a aliança tem maior chance de sucesso, o que é meio óbvio, né, por natureza.
O segundo, que quando a divisão dos benefícios entre os participantes da aliança é heterogênea, ou seja, um ganha mais que o outro, a aliança tem menor chance de dar certo. Por quê? Porque isso gera um incômodo entre os participantes. Mesmo que um aporte mais do que o outro de início. Essas alianças têm menos chance de sucesso. E a terceira hipótese que ele acaba validando é de que, além dos incentivos econômicos, quando você acrescenta o elemento da comunicação, e, portanto, você fala com o seu parceiro para explicar as vantagens da aliança, o que quer que seja, você tem maior chance de sucesso. Tá? Então, as conclusões não são brilhantes do ponto de vista do estudo da aliança estratégica, mas é interessante em termos de modulação disso a partir de teorias dos jogos. Só que aqui são 2 jogadores, ou seja, não é um jogo tão complexo assim, quanto uma rede em que você vai estar pensando em vários, que é o que o outro texto, né, que a Paula vai falar um pouquinho, aborda. Né? Quer dizer, esse outro texto ele fala de casos em que você tem vários jogadores. Esse segundo texto, ele trata de teoria dos jogos, no caso de arranjos coletivos para P&D. Né? Não fala em rede exatamente, né? A gente vai fazer as nossas especulações. Mas ele vai tratar de um caso de patenteamento e licenciamento, e também no caso de P&D cooperativo, né? No formato do joint venture para pesquisa. Então, assim, é um texto, ele é bastante rico de bibliografia, cita muitos e muitos casos, assim. A tentativa aqui foi... A tentativa é ver quais são os exemplos que ele foi pensando, assim, né, ao longo do texto. Então, primeiro, aqui falando sobre propriedade intelectual e licenciamento em oligopólios, né. Então, o que ele apresenta, assim, tem muitas das coisas que tem a ver... Tem que ficar mais perto. Das coisas... Tá ruim? Ele faz cara. Está relacionado com as condições de barganha, né? Assim, sobre a área da indústria. Isso tudo tem que ser levado em conta para você pensar a questão da propriedade intelectual no licenciamento, né, em oligopólios. Então, se tem o conhecimento já sobre aquela tecnologia, o conhecimento de cada parte, a capacidade de diversificação, de diferenciação, da estrutura de mercado, tudo isso vai levar em conta para saber se vale a pena você patentear aquilo ou não. Né? Ou licenciar. Ou licenciar. Né? Para quem que eu vou licenciar, né? E qual a melhor condição contratual? Porque, assim, no caso de licenciamento, você pode pensar no momento numa taxa inicial, você pega uma patente, você paga uma taxa inicial, ou você pode fazer royalties, né, dessa patente, ou você pode combinar as duas coisas. Então, assim, em que momento que é interessante você pensar em apenas pagar essa taxa inicial? Que momento que é interessante você cobrar royalties, né? Se essa inovação é uma inovação simples, de repente você pagar só uma coisa inicial, né, pagar essa taxa inicial. Se é uma inovação interessante para convencer a pessoa a vender, você pode oferecer com um valor mais alto, você pode oferecer um royalty, não sei o quê. Então, isso tudo, ao longo do texto, ele vai mostrando diferentes exemplos em que cada um é melhor para cada condição. Tem um que ele mostra sobre isso, falando dessa coisa ali. Pode falar o seguinte: se a tecnologia que você está licenciando é, por exemplo, uma tecnologia que diminui o custo, você participa do oligopólio, licencia a tecnologia para os seus concorrentes, é uma tecnologia que diminui o custo, o que vai acontecer? Ao fazer isso, você está se colocando em desvantagem perante os demais, porque está permitindo que eles diminuam os seus custos. Então, que tipo de acordo, pensando no jogo cooperativo, você estabelece? Um acordo que, de alguma maneira, você tem que fazer o seguinte: você tem que se colocar numa condição competitiva melhor. Então, ao invés do pagamento da taxa inicial, você cobra royalties. Royalties o quê? Que compensa essa diminuição de custo que o cara vai ter a licenciar a sua tecnologia, para que você continue se mantendo numa situação, pelo menos um pouco melhor do que eles. Porque senão não valeria a pena para você fazer isso. É a tentativa de orçamental, payoff do seu jogador, né? Aí, assim, e ainda, rapidamente, sobre o PI licenciamento, uma coisa que a gente
o que ele vai citando no texto é que tradicionalmente tem sido tratado esse estudo por meio da jogos não cooperativos, e mais recentemente isso tem sido abordado com a abordagem não cooperativa, né? Isso é mais recente. E que uma coisa que é comum nas duas abordagens é que eles dão o mesmo valor para a patente, nesses dois, tanto na abordagem não cooperativa quanto na cooperativa. Bom, no caso da competição em P&D, né? Também são várias coisas, de novo, assim, que ele vai mais levantando ao longo do texto, coisas que a gente tem que atentar na hora de saber qual a melhor maneira de negociar, né? Então, assim, você saber o nível de competição do mercado, o número de competidores, capacidade e facilidade de imitação, gaps tecnológicos entre competidores, tudo isso vai levar você a decidir se você tem que fazer, você tem que tomar uma decisão mais individual ou uma decisão mais cooperativa. Depende da indústria que você está envolvido, se tem muitos competidores, ou se tem muita imitação, melhor você fazer uma rede, uma cooperação para você reduzir a imitação da sua área, né? Que aí a gente já vai direcionando para o lado da cooperação, né? Em P&D. Ou seja, em que momento que é interessante fazer cooperação em P&D? Quando a gente quer a ideia de você eliminar a duplicidade, de compartilhar custos e diminuir tempo, né? Então você junta um grupo de empresas que trabalham naquilo para você tentar dar aumentar o seu resultado, né? E diminuindo o custo disso. Então, aí novamente, condições que tem que ser consideradas, né? O nível de competição entre as empresas, possibilidade de transbordamento dos resultados, né? Saber o quanto você tem que se preocupar com a imitação ou não, nesse caso. A possibilidade de geração de um valor comum versus um valor individual, quer dizer, o quanto custa você criar um seu setor próprio de P&D, tudo, ou se é mais interessante você compartilhar isso. A necessidade de aporte de investimento, possibilidade de imitação, e também com quem vai cooperar, né? Com as empresas que estão mais perto de você, pensar numa APL, ou você pensar em cooperar com alguém que está mais longe, enfim. Eu acho que uma das coisas interessantes, o texto, para cada uma dessas coisas, ele dá um monte de casos, um monte de estudos. Assim. Tipo, não tem como a gente aqui concluir qual é a melhor situação. Quer dizer que então, se os retornos dos participantes estiverem sujeitos à obtenção de resultado, o negócio tem mais sucesso. Porque um estudo diz que sim, o outro estudo diz que não. É um estudo que ele é um texto bem rico, porque à medida que ele conclui assim, ele apresenta um dado, na sequência ele mostra um outro dado que é completamente oposto. Mas eu acho que a riqueza está justamente nisso, né? Quer dizer, mostrar que dependendo do jogo que se estabelece, ou seja, que atores que eu estou falando, que setor econômico que eu estou falando, qual que é a estrutura de mercado desse setor, qual é o tipo de tecnologia que eu estou falando, a condição contratual ou o acordo vai funcionar melhor, né, com um determinado incentivo ou uma determinada restrição. Eu acho que é isso. Se a gente conseguir responder todas essas perguntas, a gente já resolveu o problema. Porque são justamente essas as perguntas que você precisa responder quando vai fazer uma cooperação em P&D ou qualquer outra. O texto não responde, Sérgio. Então, assim, o que a gente percebeu pelo texto é que, assim, cada caso é um caso, assim, você quer uma obviedade, mas as perguntas são essas que estão aí, certo? A cooperação para eliminar são essas? tirar custos, e essa é a razão da cooperação. Né? Não tem essas razões principais ali em cima, você nem precisa responder a pergunta de baixo. A dúvida sempre é se eu primeiro preciso responder aquele monte de perguntas para saber se a cooperação vale a pena, ou eu já sei que a cooperação vale a pena, então eu vou buscar detalhar aquelas respostas para poder tomar a melhor decisão. É nessa linha que eles vão um pouco, quer dizer... Então, mas é um pouco o problema do ovo e da galinha, né, esse daí. Porque se eu sei a resposta de todas elas, eu já sei se vale a pena ou não.
Ou se eu sei que vale a pena, então para que eu vou querer saber a resposta de todas? A questão, né, quer dizer, a limitação aí é que eles vão testando, tipo, eles escolhem 2 ou 3 variáveis para testar num caso. Então, sei lá, no licenciamento no oligopólio. Eu quero ver se é um oligopólio em empresas de alta tecnologia, baixa tecnologia. Aí qual é o resultado? Eu estou falando de cooperação em P&D. Eu estou falando de mercados mais competitivos ou menos competitivos. Eu estou falando de um número maior ou menor de empresas. Então, cada estudo trabalha com 3, 4 variáveis. Agora, eles modelizam como jogo cooperativo. Eles modelizam como jogo cooperativo. Nem todos, assim, porque o texto não tem nenhuma modelização, nenhuma notação matemática, né? Eles sugerem que pode ser modelado, que esses casos desses diferentes autores podem ser modelados. Revisão, É uma grande revisão. Grande revisão. E aí, ele vai apresentar casos assim que, nesse caso aqui, eles cooperaram só no primeiro estágio da inovação, no segundo estágio não cooperaram. Nesse outro estágio aqui, eles cooperaram na primeira e na segunda estágio, depois não cooperaram mais. Então, assim, ele não faz uma conclusão, uma síntese do que ele encontrou meio desses, todos esses exemplos que ele estudou. Se você criar uma árvore de decisão considerando os diferentes casos, né? Eu me encontro num caso X, né? Então, uma ferramenta de suporte de decisão. Me encontro numa indústria com uma determinada estrutura, o meu caso é de desenvolvimento e licenciamento. Então, se você cria um caminho decisório, escolhendo essas características do seu ambiente, dos seus participantes, eu acho que é interessante você modelar mais qualitativamente, sem necessariamente fazer grandes simulações e modelos matemáticos, né? Mas eu acho assim, por um lado, assim, acho que uma coisa que esse texto também traz é que, assim, na área de PD é uma coisa muito, muito complexa, assim, são muitas variáveis, né? Que além das condições do setor, da indústria, né? Saber o nível de tecnologia, a questão da legislação local, que muda também de país para país. Então, assim, é muita variável, e dependendo da forma que você olha, você chega num resultado, assim, você... Mas se você tem qualquer jogo que você vai fazer, 2 pessoas, tem um monte de regras, tem um monte de regras, e você nunca vai saber, pode jogar X vezes com a mesma pessoa e cada vez vai ter um resultado diferente. Imagina com toda essa variável. Então, mas essa sensação que a gente ficou um pouco, assim, no final, assim, porque tanta coisa, tanta riqueza, que tem, tanto elemento que tem que ser levado em conta, que assim, que medida que a gente consegue modelar isso, no caso de uma rede, como é que é? Eu acho que para aquele ator que coordena a rede e que ele vai fazer, né, interações bilaterais, você tem interações de 2 agentes, é mais fácil de você Então, mas ela é real. fazer proposições de modelos de contrato, considerando todos esses aspectos de cada momento do processo de inovação. Agora, quando isso vai para... E quando você considera a característica de um ator, a utilidade marginal daquele ativo, daquele contrato que está em questão, é diferente para cada ator, né? Então, quanto ele vai pôr, quanto ele quer tirar daquilo, é específico para cada ator. Então, você tem que considerar todos esses aspectos institucionais, a estrutura da indústria, o estágio do processo de inovação, as questões inerentes ao próprio agente com quem você está negociando. O que ele quer tirar, qual o objetivo dele. Talvez fizer uma análise, mas aí faz sentido fazer análise para um agente, sabe? As interações... A gente tem que pensar numa coisa da gestão da rede. As interações mais simples de modelar são de pares, né? Tanto que a maioria das coisas que a gente encontrou é isso, quer dizer, modela um par, entendeu? Para um problema que você consegue. Por isso, na verdade, quer dizer, que é muito mais difícil você achar aplicações de jogos não cooperativos do que de cooperativos. Porque no não cooperativo você tem que modelar o comportamento dos agentes e as condições do acordo que se estabelece.
E aí tudo bem, se é 2 e 2 num problema simples de compra e venda igual que eu apresentei lá atrás, ok. Agora, se são 20 numa rede de pesquisa em que os resultados, você não sabe, se você tem várias questões contratuais para definir, então assim, não tem, quer dizer, a gente não conseguiu encontrar de fato uma modelagem de jogo para isso. Eles citam um autor aqui que faz, teoricamente faz, eu até olhei a referência, mas não consegui, porque eu acabei vendo meio isso da hora, mas vou atrás para ver se ele modela de fato, para ver se qualquer coisa a gente distribui com certeza. Bom, e depois tem a questão de tratar da venda de uma tecnologia, né? Também, novamente, as condições para barganha, quem vai chegar primeiro, né? Coisa que a gente já falou aqui. Quem sabe o que o outro sabe da negociação, quanto cada um está disposto a gastar para comprar aquela tecnologia, quanto falta para a tecnologia virar inovação, para quem vender, para quem quer mais estratégico vender, com a melhor condição contratual. E a incompletude contratual, né? Que limita essa possibilidade de interação entre os agentes. Tendência à integração pode ser positiva em alguns casos, né? Que é quando a gente não consegue ver acontecer, né? A interação entre os agentes aí também não acontece. Mas que eu acho que a teoria dos custos de transação lida com isso melhor. Assim, com certeza. Bom, e aí depois disso tudo a gente fez umas reflexões, né, sobre... Simples, né? As reflexões simples. Quer contar? Você que sabe. Você vai falando. Tá. Bom, a gente então, o que a Bim tinha apresentado lá na frente, né? Como a gente pensar em usar a teoria da inovação para a gente decidir criar, manter ou dissolver redes, né? Quais são as coisas... Teoria dos jogos, teoria não teoria da inovação. Teoria da inovação. Você falou teoria da inovação. Que a gente acha que coisas que são positivas, assim, né? Que a gente acha que podem contribuir, né? Então, pensar na modelagem dos possíveis comportamentos dos participantes, né? Incluindo comportamentos oportunistas e altruístas, a partir da perspectiva do valor individual de cada um e a sua contribuição marginal para o valor total esperado da rede. Então, isso eu acho que é uma contribuição, né? De trazer essa ideia de pensar a relação 1 a 1, né? Assim, que as teorias normalmente não trabalham nesse foco, né? Nessa relação. 1 a 1, as combinações todas 1 a 3, possíveis. e a consequência de cada um desses comportamentos para o resto. Né? Quer dizer, é uma modelagem que não é trivial, mas que dependendo dá para fazer. Enfim, dá para pelo menos exercitar um pouco isso. E a questão da simulação desses possíveis comportamentos em distintas condições contratuais, né? Aí na forma da divisão de benefícios, nível de compartilhamento de informação, punições, etc. Então, eu acho que isso só reforça a necessidade de pensar nos contratos, né? Assim, que isso tem que estar bem explícito, bem claro. E pensar nas punições também, né? Depois, teórico, punições altruístas. Por exemplo, sei lá, você tem uma determinada política, que você fala, tá bom, eu quero montar uma rede de genoma, por exemplo, como foi lá há tantos anos atrás. Então tá, quem são as possíveis pessoas, agentes que participam disso, como eles vão se comportar a partir dos diferentes aportes que eles podem fazer e do potencial de agir de forma oportunista ou não. E aí, antes de estabelecer ou de chamar para rede, você simular condições contratuais que vão te mostrar qual é a situação em que essa rede se comporta melhor. E aí, isso te ajudar a estabelecer essa rede e estabelecer o contrato. Né? Quer dizer, é o que a gente pensa que poderia ser a... Aí cai um pouco no custo de fazer o contrato. E nas segundas duas limitações lá, né? E aí, algumas limitações, né? A primeira que foi o que já comentou aqui, né? Que assim, a dificuldade de você expressar o valor de cada payoff, né? Assim, que é Contribuição marginal de cada um. A contribuição marginal de cada um. Então, saber quanto que uma reputação custa, né? Então, é uma coisa que é difícil.
Então a gente viu esse daí. Aí uma possibilidade, talvez é ficar a observação da repetição desses jogos, talvez ajude facilite a visualizar o que seria mais concretamente esses valores, né? Uma possibilidade. Outra coisa, como pensar em estabelecer mecanismos informais que sustentam as estratégias de cooperação, incentivos para uma racionalidade baseada no comportamento altruísta. Então, que não é só a questão de um contrato no papel, formal, definindo as punições e os incentivos e tal, mas como gerar essa predisposição à cooperação, entrar, falar, não, vou lá participar porque eu sei que eu vou ter esse retorno, assim, criar esse... E a partir disso, diminuir a propensão dos free riders, né, dos comportamentos oportunistas. Você está questionando a utilidade da teoria do jogo para ver essa parte. Não, a limitação é que a teoria dos jogos ela vai olhar, quer dizer, a constituição dos acordos formais, mas, quer dizer, para que isso se estabeleça e aconteça, ele tem que partir de um pressuposto de que as instituições, que as instituições reforçam esse tipo de comportamento. E isso a teoria não vai ajudar. Então, assim, mas para futuramente pensar na teoria dos jogos e pensar em redes, a gente percebeu que precisa estudar mais, né, ler mais coisas e investigar esses desenvolvimentos da teoria dos jogos também para o matching theory, né, que é uma das vertentes que vai ajudar a escolher os melhores parceiros quando você faz uma interação, quando você faz uma coalizão. Então, quem que é melhor, a Cecília ou é a Camila, por conta, né, das características que cada um aporta, né? Por isso matching, quer dizer, quem que combina mais com quem para fazer uma determinada interação, né? E é algo que deriva da teoria dos jogos e que talvez nessa aplicação mais específica nos ajude, né? Se você falasse jogador para jogar numa equipe, uma coisa que eu vi, eu acho que muitas das pelo menos eu vi aqui, né? Como se fosse muito pensado nas estratégias individuais, do jogador individual, mas não como que se eles possam formar uma rede, você vai pensar mais como se fosse um time, uma equipe, uma coisa mais em comum. Não, pensa nisso também. Mas em geral, quando você joga em equipe, não tem tanta coisa os jogadores podem ser indivíduos ou organizações. Aí a organização pode ser o time. Então. Não, mas a modelagem dos jogos cooperativos leva em conta isso. Quer dizer, qual que é o valor da equipe? Quer dizer, é exatamente isso. Qual que é o valor da equipe frente aos demais jogadores individuais de um conjunto? Né? Sendo a equipe de 2, de 3, de 4, de 5, de N pessoas. Então, na verdade, ele modela isso sim. Quer dizer, e aí ele tenta criar o incentivo para que trabalhar nessa equipe seja mais vantajoso do que trabalhar sozinho. Não, mas o que eu estou pensando é na questão do jogador mesmo, no sentido de você não joga igual quando você está concorrendo com alguém, fazendo um jogo para concorrer, quando você está jogando na mesma equipe. Então, isso é o que eu fico pensando que é o ponto que vocês trouxeram antes. Como você medir esse interesse comum que eles trazem para formar parte de uma rede, que é como se fosse uma equipe. Não é só um jogo de eu vou contra você para ver quem ganha e compra o produto. É uma coisa mais... Agora, acho que a constituição dessas redes, ela tem um processo natural de interações que vão criando relações de confiança, depois acaba criando compartilhamento de conhecimento e elaboração de projetos em comum, né? Estabelecimento de objetivos comuns. Então, assim, até que ponto você estabelecer um processo mais formal de criação de redes é funcional, pensando que muitas das interações ocorrem de uma forma muito mais informal e evoluem com muito mais laços de confiança e que isso que leva a essas cooperações. Você acha que o P&D, não sei se a rede é tão informal, acho que o que a gente está mais interessado é em redes formais também.
Deve ser sem- Até porque eu acho que é difícil você ter isso informalmente, né? Porque você tem que garantir as condições de apropriação depois. Então, eu acho que cada vez mais você tem condições mais fortes para isso. Quer dizer, o que você ganha depois? Porque eu acho que a dificuldade é que você tem um risco, né? Quer dizer, que é o básico. Então, como é que você calcula o valor daquela rede se você não sabe se ela vai alcançar, se ela vai chegar no resultado que ela se propôs a chegar de partida, né? Então, acho que esse é um problema, e daí você faz o quê? Quer dizer, você coloca que o benefício de cada um depende de ter alcançado esse valor ou não, né? Quer dizer, como... Uma pergunta, você sempre fez mostra ali de algum fez a modelagem e depois depois você falou, chegou ou não chegou? Para P&D, a gente não achou. Então, isso que eu falei, nesse último texto, ele fala explicitamente de um caso de licenciamento modelado com jogos não cooperativos. Então, eu vou atrás para ver se de fato... Ele fez as modelações, se foi ele medido fez, exatamente. Porque os outros casos que ele mostra, ele diz o seguinte, o que dá a entender no texto é, pode ser modelado a partir de jogos cooperativos, mas não significa que o autor modelou dessa forma. Entendeu? O que ele mostra é que as conclusões, a forma como o cara está pensando, quer dizer, subgrupos trabalhando em conjunto e condições contratuais variáveis, permite uma aplicação para jogos cooperativos, mas não que o autor tenha feito isso. Então tem um único texto que ele diz que de fato o autor fez isso, né? E a gente... Aí tem uma tese para você pegar as alianças que existem na vida do show. A matemática, né? Vai ser alguém tem que fazer isso. com orientação de alguém da matemática, né? Para ajudar a fazer isso. Mas eu acho que essa é uma das coisas que a gente está alavancando mesmo. O pessoal do seminário passado. É interessante. Não, tem, é por muito exemplo, interessante. a professora Rancho, que é a Paula que analisou, você aplica na teoria do show, você aplica na vida. E vai variando, que foi o que a gente colocou aqui, né? Quer dizer, como sendo uma das coisas. Quer dizer, você modela os atores e você vai simulando como eles se comportam a partir do ponto que você vai variando condições contratuais. Pode ser muito interessante. Quer dizer, até que ponto você força a mudança de comportamento de alguém? A partir de qual estímulo ou de qual punição? Porque no fundo é isso que a gente vai pensar, assim, quais são esses mecanismos que você estimula e inibe o comportamento, né? E especialmente numa rede de P&D. É isso que a gente quer olhar para a teoria do jogo e saber como é que a gente pode usar isso nesse sentido, né? De favorecer ao inibir os comportamentos. Né? Bom, gente, é isso. Muito obrigada. E estamos abertos a Você, continuar na Adriana, agora vai Eu ser. sou Adriana Dino, estava nervosa no começo. Deixa eu só, acho que tem tem que explorar mais, evidentemente, mas é uma vertente a se explorar, essa coisa dos arranjos. Os jogos eles podem ajudar a antecipar, tentando modelizar, né, antecipando o comportamento das pessoas que vão compor uma rede, seja lá do que for, no P&D, inovação, ou qualquer outro tipo. Porque se ele é capaz de modelar para ver comportamento de oligopólios, de opsônios, enfim, concorrência e competição, justamente ele também é capaz de ver como os agentes quais são os estímulos que os agentes devem seguir para cooperarem na sua contribuição maior. Né? E que o payoff lá na ponta seja o maior payoff possível dentro de um tipo de arranjo em que sempre a soma final é maior do que a soma das partes, né? O produto final é maior do que a soma das partes. Então, por essa razão, buscar, acho que tanto os cooperativos quanto os não cooperativos são linhas importantes. Os cooperativos porque nos dá alguma ferramenta para modelar, tentar antecipar o comportamento dos agentes. O conceito de contribuição marginal, ele obviamente não está baseado só numa valoração monetária, ele pode estar... Vários critérios, inclusão. A contribuição pode ser por reputação, pode ter 1000 métricas para
que não são só monetárias. Aliás, as métricas monetárias só servem para você fazer o exercício mesmo, porque certamente nesse assunto que a gente trata, os indicadores são também de outra natureza, né, além do monetário. Então, ter isso como uma ferramenta para simular o comportamento de redes, e eu acredito que teria que ser iterativo mesmo, ou seja, repetido, jogos repetidos, que é o que o Matching Theory faz, ele usa jogos iterativos, né, cooperativos iterativos, é uma das chaves de você construir um modelo de organização e gestão de redes. Se ele vai ser mais ou menos eficiente, precisaria testar mesmo, acho que é um campo experimental pela frente, para se aplicar. Se a gente desenvolver um modelo e aplicar, em alguns casos, rende tanto do lado acadêmico quanto do lado aplicado uma coisa interessante. E como boa parte e crescentemente as atividades de P&D e inovação são coletivas, e elas são cooperadas, e sempre estão presentes problemas de propriedade, de atribuição de direitos de propriedade, quando você monta uma rede. Esse é um programa básico da montagem de rede de P&D. Não só esse, mas esse é um dos problemas. Então você tem conhecimento comum sendo produzido. E dois, você tem dificuldade de atribuição de direitos de propriedade, que são as duas condições básicas que existem nos chamados commons, nos chamados recursos comuns. Então, os direitos de propriedade não são bem atribuídos e o produto que está em jogo é um produto de uso comum. Isso é típico de projetos, programas, ações, atividades de P&D e inovação. E é para essas situações que a cooperação se coloca como uma necessidade, não é nem uma possibilidade, é uma exigência mesmo. E aí eu acho que nos próximos seminários, eu não sei como é que está a programação, mas eu recomendo fortemente que a gente volte para o texto do Baker, lá do Coase-Stenguin, onde ele analisa exatamente isso na evolução do Linux, né, na formação da rede do Linux, e ele faz conclusões muito interessantes sobre o que é o uso de recursos comuns na falta de direitos de propriedade bem atribuídos, que é o caso do Linux, né, que acabou tomando uma outra. Mas ele coloca pontos que eu acho que vão ajudar muito a gente a entender isso. Mas eu acho que cabe muito, assim, porque o próximo, estou olhando aqui, é o de governança em organizações híbridas. E, na verdade, o que o texto do Menard, que fala de governança em organizações híbridas, fala é como, quer dizer, que você, na verdade, gerencia as cooperações, se você faz isso de uma maneira mais descentralizada ou mais centralizada. E o texto dele é exatamente essa comparação. Isso. Ele, inclusive, no final, pega essa coisa dos benefícios, né? Ele fala, tem 3 tipos de benefícios. Tem os benefícios financeiros, monetários, tem, como é que eles chamam aqui, eu até peguei os chamados Intrinsic Hedonic Rewards, né? Que são as recompensas intrinsecamente hedônicas, que é a experiência que você tem de participar, o prazer da participação naquele desenvolvimento inovador. Os caras, uma parte dos contribuidores para, no começo mais, né, no desenvolvimento do Linux, era pelo prazer de participar daquilo em protesto contra tudo que aí está. Claro que isso mudou ao longo do tempo, mas isso cresceu muito com as redes sociais, muito mesmo. E é um fenômeno que só faz crescer hoje no mundo, para perder ou para qualquer outra coisa. A satisfação de você fazer parte da rede, né, essas recompensas hedônicas intrínsecas. E a terceira categoria é o socio-psychological reward, né, essas recompensas de natureza social e psicológica que estão também relacionadas a esse mesmo fenômeno das redes sociais, as comunidades de prática, que se chamavam antigamente, já não chamam. Antigamente era no ano passado, né? Os termos mudam com muita rapidez. Então, voltar a isso, o texto do Menard, a ideia, porque isso se trata de um sistema híbrido, que não é nem mercado, nem internalização, né? Ele está no meio de relações, entre relações spot e relações verticalizadas.
proprietários. Então faz todo sentido. E o terceiro também acho que tem que retomar, que é a ideia da reciprocidade forte. Essas três coisas se casam muito fortemente para nos ajudar a formular uma metodologia de construção, gestão, condução de redes, e de uma maneira geral, né, de tudo que for coletivo que exigir acordos de cooperação. Então acho que a gente podia sugerir que num dos dois a gente inclua o Cozy-Spinguin como um texto de leitura que é sensacional. Como a gente está aqui para aprender, tá certo? E é bom, sempre que possível, a gente homogeneizar as leituras, né? Vale muito a pena todo mundo que não leu ainda. É um texto já relativamente... é de 2000, bem claro. Então já tem 12 anos, 13 anos o texto e relendo é muito atual mesmo. Eu acredito até que ele tenha sido muito pouco explorado, pelo menos para esse campo que a gente trabalha. Então, acho que cabe recuperar agora esse assunto, ele vai complementar muito bem. A mesma coisa do texto da Índice do Baldwin, né, que a gente fez um seminário, se não me engano, em 2005 aqui, sobre esse livro. E 6, acho que o livro é de 6, assim. Sim, o livro é de 2005, a gente fez em 2006 o seminário. E precisa recuperar, porque ele está trabalhando exatamente sobre como é que você gerencia o uso de recursos comuns de interesse coletivo quando não tem direito de propriedade bem definidos. Tem um livro novo deles, né, aquele que eu te falei, de 2011, que chama The Cooperative Species. Então a gente podia pegar esse livro novo e colocar ali no Reciprocidade Forte, que é sobre isso, no dia 30, e colocar um capítulo ou 2 desse livro novo deles, né? Para não repetir o livro antigo. Isabel, né? Esse livro aí do Cooperative Species, ele já é mais direcionado para uma análise antropológica, assim, da história da formação da cooperação. Tem a ver com altruísmo, não é isso? Do altruísmo. Altruísmo condicionado, né? É muito mais voltado para evidências arqueológicas e tudo mais do que talvez para a economia. Entendi. Tá, tem que usar. Eu não conheço. Também não, ele só me chamou a atenção. Então, pelo menos o livro de 2005 é exatamente nisso, né? Então a gente possa recuperar. É que a gente já fez uma, já faz tempo, sabe? Você vai fazer de novo, recuperar, retomar. Você estudou isso lá, né? Não, eu sou da computação. Você é da computação, achei que você era da elétrica, na verdade. Mas você conhece o livro de 2005? De 2005 eu ainda não li, eu li só o Cooperative Species, acho que deles. Que daí é um livro, é excelente o livro, só que ele é mais... As pessoas não conhecem o livro do Índice Baldwin de 2005, não? Você conhece, você teve, não? Tem o de 2011, da Austin, Knowledge Commons. Podia pegar a Austin mesmo. Né? Então, essas 3 sessões, e eu retomaria o Matching Theory também, sabe? Então, minha sugestão, eu já estou olhando... Era para ser hoje, não, o Matching Theory. Na verdade, isso é o seguinte, quer dizer, a gente foi esse no dia 4, só confirmando, Camila e Carol, é isso? Camila e Carol com governança e organizações híbridas, que eu acho que vale a pena colocar o Cozy-Spinguin. Depois é a Maria Isabel e a Luísa, mas que a gente não sabe da Lu, talvez a Cecília, que ia fazer o 4, possa ajudar nisso, fazendo a reciprocidade forte, e aí incluindo esse de 2005. E esse último, que seria aplicações para gestão de redes de PDI, que eu acho que é a Ana Flávia e a Carol Rio, se eu não me engano, a gente podia direcionar para a Matching Theory. Porque aí a gente... É bom colocar a gente, eu acho que talvez tenha mais formação em economia, sabe? Tá. Porque é difícil para chuchu essa leitura, né? Então, formação em economia... Tem duas também. E a Lisa também veio. Eu preciso mudar a minha data também. Porque tem OT aqui nessas. Mas eu acho que ninguém vai poder. Eu não estou aqui, mas... Bom, a Maria Isabel é responsável pelas datas dos seminários e dar uma... Talvez checar isso com as pessoas, então, Isabel, tentar mudar... porque vai ter vários que vai ter. Tentar mudar com essas possibilidades e impossibilidades das pessoas.
Daí só avisar depois o Isso. Fábio, Luiz, o Pedro, enfim. Pedro também, né, tá ajudando na organização. Todo mundo. É coletivo. Pra gente tentar retomar essas coisas. Mais algum? Agradecer vocês, a Maria Isabel por ter organizado. Né? Na verdade, Fábio, eu falei do Pedro também. Pedro, Pedro, Fábio, Maria Isabel são... Luiz, Franco, não. Franco, quem mais? Estou esquecendo. Pedro, Fábio, Luiz. Maria Isabel. Franco organizaram o streaming. Né? Essa sessão foi pela primeira vez transmitida. A ideia é que a gente profissionalize isso com o tempo. Né? Vai fazer um curso de... No caso de vocês não precisou porque ficou fantástico. Né? Mas no meu projeto precisaria. E agradecer a todos a presença também. E já chamar para o próximo. Né? Próximo então, princípio dia 4/9, mas aí todo mundo receberá os convites e obrigado.